No final de 2024, o mega investidor Warren Buffett divulgou mais uma de suas cartas, em que dessa vez ele anunciava uma grande doação a instituições filantrópicas, mas também trazia um pouco de como pretendia fazer a sucessão dos seus bens e como pretendia incluir os seus herdeiros. Além disso, ele trouxe algumas premissas em que ele usou para o seu planejamento sucessório e que ele entende correto para que as famílias usem, independente de serem ricas ou classe média, até mesmo uma classe mais baixa. Apesar de ele residir nos Estados Unidos, as premissas que ele trouxe na carta são aplicáveis de forma universal, coisa que inclusive nós já aplicamos aqui no escritório uma boa parte delas. E aqui eu vou trazer o trecho da carta e o meu comentário sobre ela, além das lições que eu pude extrair dessa carta. A primeira dessas lições é que o planejamento sucessório permite que o patrimonialista distribua o seu patrimônio. E aqui eu vou trazer o trecho da carta. Nossos filhos agora mais do que justificam nossas esperanças e na minha morte terão a responsabilidade de distribuir gradualmente todas as minhas participações na Berkshire. Isso hoje responde por 99% da minha riqueza. Aqui claramente ele fez o que a gente chama de legado, que na prática é atribuir um encargo ao testamento. Então você vai estabelecer que o legatário, que está ali no testamento, ele vai ser obrigado a abrir uma instituição de caridade. E por abrir essa instituição de caridade, ele vai receber determinado valor. É possível que você estabeleça outras coisas da forma que lhe convier, desde que seja lícito e que você deixe uma parte da herança para o legatário. Caso essa pessoa que recebeu a incumbência não queira agir dessa forma, ele renuncia também ao recebimento de parte da herança, voltando aí aos herdeiros. Outro ponto importante é que permite que o patrimonialista designe filhos para funções específicas. Então, você pode identificar nos seus filhos quem tem mais habilidade para determinada atividade, colocando um como diretor comercial, diretor de marketing, diretor financeiro. Isso aí funciona melhor para empresas de médio e grande porte, em que os herdeiros estão entrando na operação e cada um tem uma competência diferente. É muito mais fácil que o patrimonialista em vida e saudável consiga definir e encaixar os filhos ali onde eles de fato têm habilidade. Caso você deixe para os seus filhos fazerem por conta própria, isso aí pode ser bem mais difícil, já que todo mundo acha que tem o mesmo direito e que manda igual, e causa, consequentemente, uma potencial confusão aí entre seus familiares. Outro ponto é que permite também uma distribuição desigual, respeitando a legítima. Então você pode deixar uma parte para um sobrinho, para um afilhado, uma parte maior para um filho que está mais próximo. Agora o importante é que você respeite a legítima. A legítima é aqueles 50% que são reservados por lei aos herdeiros necessários. Então, se você tem filhos, você só vai poder dispor de metade do seu patrimônio, já que a outra metade vai ser distribuída igualmente entre eles. É possível também que você estabeleça lá cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade. Então, se você faz a doação das cotas da sua empresa, ou até mesmo dos imóveis, você pode estabelecer essas cláusulas. A cláusula de inalienabilidade, ela, como o nome diz, vai impedir que aquele herdeiro venda a cota da empresa ou venda também aquele imóvel. A de impenhorabilidade vai impedir que ele indique aquele bem a penhora ou que ele dê aquele bem em garantia de operação de crédito. E a incomunicabilidade, a mais famosa, vai impedir que aquele bem entre na meação do seu filho ou da sua filha com sua nora ou seu genro. Então, caso haja um divórcio, aquele bem permanece com seu filho ou sua filha, permanece na sua família. Uma segunda lição que eu extraí da carta é a possibilidade de definir um conselho ou uma forma específica de votação para determinadas atividades. A carta, Warren Buffett traz da seguinte forma: meus amigos ricos têm se mostrado curiosos com a extraordinária confiança que eu tenho em meus filhos e seus possíveis substitutos. Eles expressam uma particular surpresa sobre minha exigência de que todas as ações da fundação demandem uma votação unânime. Não é obrigatório que você coloque uma votação unânime para todas as atividades, até porque, fazendo assim, você vai engessar a empresa e vai tornar a administração muito difícil. Então você pode estabelecer, por exemplo, que a venda de imóveis acima de 1 milhão precisa de votação de 75% a 80% do capital votante. Pode estabelecer que o investimento em novos imóveis, novas operações, cujo valor seja superior a 1 milhão, precise da mesma votação.
Então você pode estabelecer isso para determinadas decisões estratégicas sem necessariamente engessar a empresa. Isso aí evita muito politicagem, evita muita birra de família, quando todo mundo tem o mesmo voto, tem o mesmo peso, acaba que propicia um ambiente em que essas negociatas podem imperar. É claro que isso vai variar de cada contexto familiar, cabendo ao o profissional, o advogado que está fazendo a sua estrutura, identificar qual vai ser a melhor para o seu caso. É também importante entender que há a possibilidade de atribuir cotas sem voto, cotas ou ações sem voto. Então, se você tem um filho que é mais desajuizado, um filho que é mais emocionado, você pode estabelecer para ele cotas sem direito a voto. Na prática, ele vai ter todos os direitos patrimoniais daquela cota ou ação. Vai receber dividendo, vai receber prolabore se ele trabalhar na empresa, ele só não vai ter direito a votar nas diretrizes da empresa. Já que, pelo que se identificou, ele não tem a mesma condição dos demais irmãos, dos demais sócios, para que se faça uma votação e que preserve o intuito da empresa. Outro ponto também importante é que há também a figura do acordo de sócio. Nesse acordo de sócios é que vai ser estabelecida várias premissas da empresa, em que você pode determinar quem vai substituir o CEO quando ele se ausentar, quem vai agir de determinada forma. Então ali os sócios eles vão pactuar aquilo que não está previsto no contrato social. Também são instrumentos que devem ser usados com cautela. Como eu costumo afirmar aqui no escritório, não é uma receita de bolo, que a gente sai aplicando a mesma fórmula para todo mundo. Depende de um contexto familiar, de um contexto empresarial e de quais são os objetivos daquela família e do patrimonialista para que a gente entregue a melhor estrutura. A terceira lição que eu pude extrair da carta é a importância de fazer um planejamento sucessório em família, discutindo o testamento ou a sucessão com todos os herdeiros envolvidos. E na carta é trazido o seguinte: eu tenho mais uma sugestão para todos os pais, sejam eles pobres ou ricos. Quando seus filhos estiverem maduros, peça para que eles leiam seu testamento antes de você assiná-lo. Tenha certeza de que cada filho entenda tanto a lógica de suas decisões quanto as responsabilidades que eles vão encontrar depois da sua morte. Se algum deles tiver dúvidas ou sugestões, escute com cuidado e adote as que você considerar sensatas. Você não quer seus filhos perguntando por quê em relação a decisões testamentárias quando você não for mais capaz de responder. É como eu friso aqui no escritório. O planejamento sucessório é feito em família. O patrimonialista ele pode dispor de seus bens. Respeitada a legítima, ele tem liberdade quase que irrestrita de fazer o que quiser com aquela parte disponível. Ainda assim, é importante que ele converse com os filhos, converse com a esposa ou com o marido e explique os motivos dele estar tomando aquela decisão. Explique que é possível que a família entenda que aquela decisão está respaldada num desejo dele ou em algo que ele entende que vai fazer bem para a família. Apesar disso, não necessariamente os filhos vão entender da melhor forma, vão aceitar da melhor forma, mas é mais fácil eles digerirem com você explicando em vida, explicando enquanto ainda estiver saudável. Então, deliberar com a família vai preservar o bom convívio familiar, o bom convívio entre os filhos e vai preservar a relação da família, especialmente quando você não estiver mais aqui. Uma das finalidades do planejamento sucessório é trazer mais longevidade, o legado deixado por você, mas também aquela união familiar. E se não for possível ter uma união plena, que pelo menos tenha um bom convívio, o que vai depender muito da sua ação em vida e da forma como você vai distribuir o seu patrimônio e vai explicar a eles por que a distribuição está sendo feita dessa forma. A quarta lição que eu tenho para trazer é que a principal causa de disputas em inventários é emocional e não financeira. Na carta, Warren Buffett diz que, ao longo dos anos, Charlie e eu vimos muitas famílias se separarem depois que os ditames póstumos do testamento deixaram os beneficiários confusos e algumas vezes com raiva. Ciúmes, junto com desprezos reais ou imaginários durante a infância, são ampliados particularmente quando os filhos foram favorecidos em relação às filhas, seja em termos monetários ou de posição de prestígio. Charlie e eu testemunhamos alguns casos onde um testamento de pais ricos que foi completamente discutido antes da morte ajudou a tornar a família mais próxima. É como eu gosto de dizer também, a principal causa de disputas em inventários é emocional. É aquele filho que se sentiu preterido, aquele filho que acredita que o irmão em vida foi mais favorecido porque ganhou alguns bens,
os pais deram mais dinheiro, enfim. Por isso que nós vemos em inventários famílias se acabarem, inventários durarem décadas. Aqui no escritório nós temos um inventário de 40 anos, em que o objeto desse inventário vai em torno de 300 imóveis e que a família poderia ter vivido como milionária, mas optou por viver como classe média, brigando todas essas décadas. Então é uma família totalmente dilapidada do ponto de vista emocional e que poderia ter tido uma condição financeira muito melhor caso tivesse feito um acordo lá atrás. Muitos desses imóveis já estão com grandes dívidas, outros foram invadidos, enfim. Hoje já não se pode falar mais nessa riqueza que foi deixada à época pelos pais. E o que pode acontecer também em alguns casos é o que os pais podem querer garantir a segurança financeira daqueles filhos que eles julguem menos capazes. Então é comum que em alguma família você escute que um irmão ou irmã não foi tão bem sucedido quanto os outros. Então é natural que os pais queiram deixar uma parte maior para aquele filho ou filha para que ele possa se manter sem que os pais estejam. Outro ponto também é aquele filho que é mais próximo aos pais na velhice, que cuidou dos pais, que esteve junto, que participou mais da vida dos pais. É natural que esses filhos sejam mais favorecidos do que os outros. Então, se você chamar os irmãos, os seus outros filhos, explicar o porquê aquele parente, aquele filho está recebendo mais, é mais fácil que todos entendam. Algo que dificilmente vai ser discutido no inventário, em que todo mundo quer apontar o dedo e não quer abrir mão de nada, porque quer resolver questão emocional, questão sentimental com dinheiro e que não se resolve. Então, explicando os motivos aos filhos é muito mais fácil que eles aceitem e é isso que eu recomendo. É importante que você siga o passo anterior e discuta todo o seu planejamento em família. E a última lição, aqui que eu trouxe da carta, é que o planejamento sucessório é algo vivo, em constante adaptação, a depender das modificações do contexto familiar. E na carta é dito o seguinte: eu mudo meu testamento a cada 2 ou 3 anos, frequentemente apenas pequenas coisas, e deixo as coisas simples. Não precisa que você altere com tanta frequência. Não precisa alterar ano a ano, bienalmente ou trienalmente. Não existe uma regra. Mas é importante que você periodicamente faça uma revisão se aquelas premissas que você estabeleceu no seu testamento ainda se mantêm. Muitas pessoas negligenciam isso e acham que é só fazer o testamento e está tudo resolvido, não precisa mais olhar. Mas algumas mudanças, como o acréscimo patrimonial ou o decréscimo patrimonial, podem influir nisso daí, podem influir na sucessão patrimonial. Também o casamento dos filhos, um divórcio, o nascimento de mais um filho ou de um neto, são fatores que podem atrapalhar ou ter que fazer mudanças naquele patrimônio, naquele testamento que já havia sido feito. Então, por isso que é importante que você periodicamente revise se aqueles fundamentos que basearam sua decisão lá atrás permanecem existentes. Caso permaneçam, mantenha o testamento. Se não, acho que é uma boa oportunidade de revisar. Mas essa análise holística deve ser feita periodicamente. E concluindo aqui esse vídeo, algo que eu gosto muito de frisar também é que o planejamento sucessório ele é feito de forma personalizada para cada família. Então aqui nós vamos analisar o seu contexto familiar, nós vamos analisar o objetivo da família, o tamanho do patrimônio, a forma em que a família pretende investir aquele dinheiro, pretende investir aquele patrimônio, se há necessidade de internacionalizar, se não há, se a intenção é permanecer no Brasil, se existem empresas, imóveis, enfim. A gente vai analisar todo esse contexto para com isso trazer uma estrutura que seja adequada para o seu caso. Essas premissas que eu trouxe para você, utilizadas por Warren Buffett, também podem ser utilizadas por você, por qualquer família que queira fazer um planejamento sucessório sólido, longevo e que mantenha a família unida ou que pelo menos mantenha o bom convívio da família. Então, obrigado por assistir esse vídeo e se você ficou com alguma dúvida no planejamento sucessório, se quer trazer algum comentário aí do que achou do vídeo, deixa aqui embaixo, curte esse vídeo, se inscreve no canal e se quiser falar com a gente para tirar alguma dúvida específica do seu caso ou conversar um pouco mais sobre o planejamento sucessório, é só entrar em contato comigo aqui através do WhatsApp que está na descrição do vídeo e minha equipe vai conversar contigo. Após a conversa preliminar, a gente vai marcar uma reunião para poder tomar um café virtual e conversar mais sobre o seu caso. Até a próxima!